Amém? Glória a Deus. E hoje eu gostaria de ler com vocês. Se você puder aí na sua casa. Quero contar aqui uma história de um homem da qual a confiança dele estava no Senhor. Ele temeu as circunstâncias, mas a confiança dele estava no Senhor. E diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do Palácio Novo, e orou. E ele fez uma oração, está aí na palavra, e a partir do versículo 13 diz assim: Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias. E no versículo 15 ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Como foi reconfortante essa palavra ao meu coração. E talvez hoje eu chegue até você e pergunte assim: e aí? Como que você está? Você tem duas respostas para me dar. Ou você vai me falar assim: pastora, eu estou maravilhosamente bem. Minha vida está uma benção. Eu nunca tive tanto tempo com a minha família. Eu nunca brinquei tanto com os meus filhos. Eu nunca estive tanto tempo assim, em um momento tão maravilhoso de descanso da qual o Senhor me proporcionou. Ou talvez você possa me falar dessa forma: pastora, eu nunca passei tanta dificuldade na minha vida. Estou em luta, estou em guerra, minha vida está um caos. Você pode me dar essas duas respostas. Mas eu quero te dizer que se você está nessa segunda resposta, das quais você vê tanta impossibilidade, tantas situações difíceis, eu quero te falar que não é só você quem está vivendo isso. Que situações difíceis vêm para nós não só pelo momento do qual nós estamos passando, mas situações difíceis, elas estão conosco todos os dias. Cada dia nós vencemos uma guerra, ou não. A cada dia nós tentamos vencer uma situação. Muitas vezes conseguimos e às vezes não conseguimos. E hoje, por uma inspiração do Senhor, eu quero trazer aqui como vencer as suas guerras, as suas lutas, as suas batalhas. E primeiramente eu quero te trazer um exemplo, um exemplo simples. Se eu estou correndo de um ladrão veio atrás de mim e eu começo a correr dele, de repente eu paro e falo assim: não, eu vou lutar contra esse ladrão. Eu posso pegar uma faca, uma arma, e eu posso jogar algo nele. Ou seja, fisicamente eu consigo lutar contra esse dragão, contra esse ladrão. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus.
eu preciso entender primeiramente que a minha luta, ela não é carnal, ela não é como uma briga com esse ladrão, com essa pessoa da qual eu posso brigar com ela fisicamente. Mas eu preciso entender que as minhas guerras e as minhas lutas, eu vencerei elas, primeiramente, espiritualmente. E eu não posso me esquecer de um versículo tão importante, que é Efésios 6:12, que me diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o seu marido não é o seu inimigo. Talvez você tá aí na sua casa e todo dia convivendo com ele e já está achando que ele é seu inimigo. Mas ele não é seu inimigo. A sua esposa não é sua inimiga. O Covid-19 não é o seu inimigo. O prefeito, o presidente, os vereadores, a política, os correios, o supermercado, essas situações que nós convivemos diariamente, eles não são nossos inimigos. Os seus amigos não são seus inimigos. Mas Satanás, ele constantemente usará pessoas para nos atacar. Ele fará isso com pessoas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eu quero te dizer que nem sempre essas pessoas que são usadas para nos atacar, elas estão cheias de péssimas intenções. Não. Muitas vezes elas são simplesmente instrumentos usados por Satanás para nos atacar, para tirar a nossa paz, para nos entristecer. E nós mesmos, quantas vezes nós deixamos ser atacados pelo inimigo? Nós somos usados para atacar pessoas, não é verdade? Nós muitas vezes emprestamos a nossa boca para ataques, menosprezos, falatórios e principalmente ferindo aqueles que mais amamos. Por isso nós precisamos constantemente perdoar e sermos perdoados. E nós não podemos deixar o inimigo nos usar dessa maneira. Devemos muitas vezes nos calar, fechar a nossa boca, para nós não sermos este canal do inimigo. Então, meus irmãos, as pessoas que muitas vezes te traumatizaram no seu passado, elas não são seus inimigos. Aqueles que te prejudicaram não são seus inimigos. Aqueles que te rejeitaram não são seus inimigos. E em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, acontece uma passagem muito conhecida por nós. Pedro se revolta com algo que Jesus fala para ele. Jesus fala assim, Pedro, fala para os discípulos, que é chegado o tempo, ele iria sofrer perseguições, situações ruins iriam acontecer com ele, muitas coisas aconteceriam, e Pedro falou assim: Jesus tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, irmãos, estava com Jesus e ele não estava disposto a sofrer. Mas Jesus se afastou de Pedro. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Afaste-se quando você entender que o inimigo quer te atacar, quer te entristecer. Não tente lutar com as suas armas naturais, revidando, com vingança, falatórios, discussões, ataques. Não podemos lutar contra o diabo naturalmente, mas podemos lutar e vencê-lo espiritualmente. Nós devemos sim nos afastar do inimigo natural e lutar espiritualmente. Quando entendemos que essas pessoas que estão à nossa volta não são nossos inimigos, Mateus 6,6, nós entramos para o nosso quarto
fechamos a nossa porta e oramos ao nosso Pai em secreto, que o nosso Pai, Ele nos recompensará. Ele lutará a nossa peleja. Ele lutará a nossa guerra. Por exemplo, irmãos, quando meu esposo teve um problema, teve uma enfermidade, ele foi, para a UTI. Ele ficou muito mal, naturalmente. E os laudos médicos eram os piores. Na minha mente, ela era bombardeada todos os dias. Todos os dias havia um bombardeio muito grande, falando que ele iria morrer. Mas no meu coração, eu cria que muito mais tinha o Senhor para fazer na nossa vida. Então, entre a minha mente, as setas malignas, eu declarava com a minha boca aquilo que eu não conseguia enxergar com os meus olhos. Isso é fé. É nós declararmos, nós profetizarmos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, nós profetizarmos uma mudança, crermos em uma mudança, por mais que aquilo que nós escutamos e aquilo que nós vemos seja diferente daquilo que nós cremos. Mas nós cremos, porque somos espirituais e as nossas guerras serão vencidas espiritualmente. Outro exemplo, hoje nós estamos, todos os dias dentro de casa. Nós fazemos as nossas correrias, cuidamos. Quem tem filho pequeno não sabe muito bem o que é ficar parado, quieto, fazendo alguma coisa, quietinho. É uma vida agitada. Mas estamos nas redes sociais, conversando com pessoas, ouvindo os noticiários, vendo pessoas conversarem. E muitas vezes o que acontece? Quando alguém posta alguma coisa que é contraditória àquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, nós já começamos a atacar, a bombardear aquelas pessoas. Muitas vezes mesmo sem educação, muitas vezes falarmos coisas que nem deveríamos para as pessoas, ferindo mesmo. Enquanto nós deveríamos orar e crer que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Porque o Senhor, irmãos, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. E Ele conhece as nossas guerras, as nossas lutas. E todas as coisas nós precisamos crer que está cooperando para o nosso bem. E eu quero te dizer isso. A sua luta não é carnal, mas ela é espiritual. E as nossas lutas, muitas vezes, elas são causadas por nós mesmos. Contas que nós fazemos, coisas que nós falamos, erros que nós cometemos. Mas nós precisamos crer que as armas das nossas milícias não são carnais, e sim espirituais. Nós não podemos ver o nosso inimigo. Não vemos o campo de batalha. Não vemos as nossas armaduras, mas precisamos vencer as nossas batalhas espirituais. Nós naturalmente não estamos equipados, mas espiritualmente a Bíblia nos diz para nós nos revestirmos com essas armaduras. E está lá em Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Você tem feito isso? Se revestindo espiritualmente todos os dias e orando? Ou você tem guerreado com seus braços naturais, guerreado com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, guerreado atacando pessoas o tempo todo? Voltando lá em 2 Crônicas, aquele rei, quando ele soube de uma notícia, da qual um exército numeroso vinha contra ele, ele sentiu medo. Ele ficou com medo. E ele fez o quê?
chamou todo mundo. Gente, vamos jejuar e orar porque eu estou com medo. As notícias são as piores. As situações que estão vindo, meu Deus, é o caos, vai destruir todo mundo. Ele não falou isso, mas eu penso que ele pensou isso. E ele chamou todo mundo para quê? Para buscar ao Senhor. E esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos chamando, vamos buscar ao Senhor. Vamos chamar aquele que pode resolver o nosso problema, aquele que pode lutar as nossas guerras. E foi isso que ele fez. E ele, a princípio, quando ele ficou com medo, não foi uma reação fora do normal. Pensa comigo, se você está tranquilo na sua casa, seu filho está na escola, alguém te liga da escola, aconteceu uma situação com seu filho, você pensa o pior, você pensa assim, meu Deus, que esse menino aprontou dessa vez? Não é verdade? Teve no início, acho que a Laurinha estava com... Minha filha estava no 2º ano, não me lembro, no 1º ano. E eu recebi essa ligação da escola. A Laura caiu e cortou o queixo. Nós levamos ela para o hospital e tal, mas já está tudo bem. Você fica apavorado, né? Sua mente já é atacada. Será que foi só isso mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Aconteceu um acidente, né? E a gente, muitas vezes, nós somos atacados por notícias ruins. Muitas vezes nós recebemos essas notícias e ficamos com medo. Né? Como eu já contei o caso, né, do meu esposo, eu fiquei ali, eu estava apavorada, eu estava com medo. Muitas vezes esse medo vem até nós. E não é ruim, não quer dizer que nós precisamos não sentir medo. Não, nós muitas vezes vamos sentir medo. O que não pode acontecer é o medo nos paralisar. É o medo nos impedir de prosseguir. É o medo nos parar e não conseguirmos alcançar o propósito de Deus para nós. Isso não pode acontecer. É o medo paralisar a vontade do Senhor para nós. E o que Josafá fez? Correu para os pés do Senhor. Irmãos, diante do medo, diante da circunstância, diante das nossas guerras, nós precisamos correr para o Senhor. Não só nas nossas guerras em todo o tempo, mas principalmente nas nossas guerras, nas nossas situações difíceis. Muitas vezes Deus usa a própria guerra para nos aproximarmos dEle. O Senhor usa das situações para nos atrair a Ele. Não tenho dúvida disso. Muitas situações são para isso. E muitos de nós, às vezes, corremos dele, né? Mas nós devemos correr para ele. E vencemos o medo. Nos prostrando diante do Pai. Vencemos o medo fazendo com medo aquilo que Ele, o Senhor, nos chamou para fazer. Eu vou fazer, eu faço com medo, mas eu não deixo de fazer. O medo não me paralisa. E muitas vezes o diabo, ele nos deixará com raiva e nos lembrará constantemente do nosso problema. O diabo, ele nos deixa ocupados, muitas vezes completamente ocupados, só nos lembrando o tempo todo dos nossos problemas. E aí não temos tempo para buscar a Deus. E eu te digo nesta noite, volte-se para o Senhor. Volte-se para aquele que pode lutar a sua guerra, vencer as suas batalhas. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A batalha, ela é de Deus. É Ele quem luta por nós. Podemos até ter um problema. Até mesmo, irmãos, assim como eu disse, aqueles problemas que nós criamos. As contas que nós fazemos, as situações das quais nós falamos, problemas que nós mesmos criamos. Mas nós podemos simplesmente nos achegar a Ele, falar: Jesus, perdão, eu errei.
Me tira dessa situação, me ajuda, porque eu fiz a situação, mas agora não sei como é que eu saio. Me ajuda, Jesus. Fala com Ele. Você tem intimidade para isso. Você pode se achegar a Ele. Me dá sabedoria, Senhor. Não sei mais como sair desse problema. Me ajuda que eu não vou mais entrar nele, não. Me ajuda a não entrar de novo. Fala com Ele. Pede para Ele esse auxílio. Pede para Ele te ajudar. Pede para Ele te livrar dessa situação e Ele vai te trazer uma solução. E talvez então você me pergunte, o que eu faço mais? O que mais que eu posso fazer? E eu te digo, descansar no Senhor e adorar. Descansar porque nós precisamos crer que Ele está no controle. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu te entrego a minha família, eu te entrego essa circunstância, eu te entrego esse problema, e de repente você está lá, pega o controle das mãos de Deus de novo, e está lá tentando resolver, correr por aqui, correr por ali, e Deus está ali, gente, deixa eu fazer então. E você fala, não, Jesus, pode deixar que eu mesmo faço. Não, descansar é entregar completamente o controle nas mãos do Senhor. Não é tentar dar o seu jeitinho, não é tentar fazer as coisas da sua forma, mas é descansar, colocar o controle nas mãos do Pai, para que Ele cuide da sua vida de agora para frente. E adorar, porque, irmãos, muitas vezes nós passamos mais tempo falando do diabo e lutando com o diabo, do que falando de Deus e do que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Tiago 4,7 diz assim, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes, assim como Jesus foi tentado por 3 vezes no deserto, muitas vezes nós somos tentados em algumas situações, nós passamos por algumas situações, por mais de uma vez. E muitas vezes nós não resistimos e caímos de novo. Outras vezes acontece de novo e nós não resistimos, caímos de novo. O que nós precisamos fazer é resistir. Resistir, vencer aquela situação. Conseguir falar não para aquela propina. Conseguir falar não para aquela pornografia. Conseguimos falar não para aquela situação da qual vem até nós. E da qual você sabe do que eu estou falando. Da qual você cai, da qual você é tentado. Resista. E quando ele olhar para você, vai falar assim, não, aqui nem adianta mais tentar, porque aqui já resistiu. Então você será liberto. Satanás pode até te tentar em outras formas, em outras áreas, mas nessa área da qual você venceu, você estará mais forte. E a nossa principal, 2 Crônicas, no versículo 18, diz assim, ó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Jesus, irmãos, ele foi obediente, ele andou em amor, ele andou em paz. Quando ele se sentia fraco, ele saía para orar. Ele não ficava murmurando com os discípulos. Adorar é nós realmente nos prostrarmos diante do Senhor, como aquelas pessoas fizeram. É ter constantemente uma vida de oração, de adoração. Não é só aos domingos, você chega aqui, fica meia hora adorando ao Senhor, pronto, fiz minha parte. Não, adorar é buscar ao Senhor, é uma constante, é a sua vida entregue no altar do Senhor, entregue no colo do Pai, aonde você pode louvá-lo, onde você pode orar, onde você pode reconhecer a grandeza dele na sua vida. É uma vida constante de adoração. Não são apenas alguns minutos ou quando você vem aqui na igreja somente. É um estilo de vida. E Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Nós precisamos ver, irmãos, o que Deus já fez em nossas vidas, viver o presente e crer que muito mais Ele fará. Vocês já viram aquelas pessoas que vivem só do passado? Ah, porque eu fazia isso, porque eu já fui isso, porque eu já vivi isso. Espera aí, irmãos, que bom que foi assim, que você viveu assim, mas e hoje? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem, como você tem se rendido aos pés dEle? Como está a sua vida de oração, sua vida de adoração a Ele? Como você está hoje? Hoje é o presente. O que passou, passou. As coisas que você fez de errado também já passaram. O Senhor já te perdoou. Agora você precisa se perdoar. Então, se perdoe. Passe uma borracha, não que você vá se esquecer de todas as situações pela qual você já vivenciou, pela qual você já errou. Você não irá se esquecer, mas entenda que o Senhor quer mais de você hoje. Hoje, neste tempo. E ainda mais agora, que é um tempo que você tem tempo, né? Então, este é o tempo de adorá-lo, de buscá-lo mais. E nós estamos apenas passando por um processo para muitos muito difícil, doloroso, mas nós iremos passar e em nome de Jesus iremos vencer. Sairemos dessa situação mais que vencedores, pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, porque a gente tem visto o quanto é difícil ficar longe das pessoas. O quanto faz falta, por mais que a gente está perto, né? Talvez pelo WhatsApp a gente conversa, enfim. Mas o quanto é difícil, né? Nós não podermos tocar nas pessoas, não poder dar um abraço, não poder estar perto, estar em comunhão. E Deus sabe de tudo, irmãos, que nós precisamos, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Então nós não devemos parar de orar, de adorar, de muitas vezes colocar as nossas petições diante dEle, mas precisamos entender que Ele sabe de todas as coisas, Ele nos conhece. Teve uma época que eu trabalhei em Rio Quente, e eu vivi ali momentos tão difíceis, Em algumas situações eu precisava do Senhor. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, me ajoelhava ali naquele banheiro e começava a orar, e começava a adorar, e começava a clamar. E eram momentos tão gostosos. Então, independente de onde você estiver, você pode sim buscar ao Senhor. Você pode sim se lembrar dEle. Você pode sim ter um momento com Ele. Então, muitas vezes nós é quem damos desculpa que nós não temos tempo, porque nós temos tempo sim, porque o tempo quem faz somos nós. Então, nós precisamos buscar mais Ele, nos prostrarmos mais diante dEle. Glória a Deus. E o que o Senhor está querendo dizer neste tempo é apenas posicione, porque a batalha é minha. Irmãos, Ele é quem guerreia a nosso favor. Apenas o adore, prossiga, não pare. A carne, ela gosta de murmuração e muitas vezes chama isso de oração, né? A gente vai ali para a presença do Senhor e começa a murmurar de todo mundo, a reclamar de todo mundo. Enquanto o Senhor quer que nós apenas o busquemos, o adoremos. Deus muitas vezes nos pergunta, né? Peraí, você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas? E nós precisamos responder: Senhor, nós queremos comunhão contigo. Nós queremos buscar ao Senhor. Nós queremos estar com o Senhor. E assim como Ele disse para Josafá, né? Como foi uma resposta do Senhor para Josafá. Hoje Ele também nos dá uma resposta. E diz assim, né? No versículo 15:
Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E em meio a todas essas situações que nós temos vivido. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, online, falando com vocês através da internet. Vocês estão nas suas casas, vocês estão no aconchego do seu lar e a igreja está vazia. Nunca na nossa vida nós imaginamos passar por isso. Para completar, nós não sabemos o desfecho que terá a economia do nosso país. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas situações das quais nós não conseguimos visualizar irão acontecer. Situações das quais, se nós pararmos diante da internet, começarmos a ler as notícias, nós começamos a pirar. Falar assim: meu Deus, o que vai ser de nós? Então, o Senhor trouxe essa palavra hoje para você que está aí na sua casa. Se acalme, descanse no Senhor. Pare de ficar apontando o dedo. Fulano é culpado, ciclano é culpado, beltrano é culpado. Não. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós cremos que sairemos dessa guerra mais fortes. Nós cremos que sairemos dessa batalha mais calejados de toda a situação, porém mais destemidos. Porque nós podemos nos levantar todos os dias e dizer: Senhor, é o Senhor quem cuida de mim. Senhor, as finanças da minha vida estão nas tuas mãos. Senhor, a provisão vem do Senhor. Assim como Deus, irmãos, alimentava aquele povo no deserto diariamente, eu declaro que não faltará comida na sua casa. Eu declaro que nada irá te faltar nesses dias e nem um dia da sua vida, porque o Pai é Ele quem cuida de nós e é Ele quem luta as nossas batalhas. Então descanse, meu irmão, descanse, minha irmã. Não deixe com que essas coisas te perturbem, te tirem a paz, te tirem o sono, te tirem o ânimo. Não, nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós lutamos as nossas guerras espirituais, sabendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é Ele quem tem lutado as nossas guerras. E nós venceremos todas essas situações no Senhor. Não com acusação, não com apontamento de dedo, não falando mal das outras pessoas. Mas nós iremos vencer, crendo no Deus de Israel. Aquele que é o nosso Pai. Aquele do qual eu posso me deitar no seu colo e vencer. E vencer todas as minhas guerras. Em nome de Jesus. E para concluir, irmãos, olha só, que linda essa passagem, que está lá em Atos, capítulo 16, versículo a partir do 19. Que é algo tão conhecido por nós. Uma passagem tão conhecida de Paulo e Silas, mas vamos ler. Diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos preletores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas não tinham feito nada. Eles foram presos porque eles achavam que deveriam ser presos por causa de uma situação que aconteceu lá, e eles prenderam eles. E eles foram calados. Eles não ficaram murmurando, eles não ficaram se justificando, eles não ficaram colocando a culpa nas outras pessoas, mas eles foram calados para a prisão. Chegando lá, não bastasse estar naquela situação terrível de prisão, de tormento, né? Talvez você hoje está aí na sua casa se sentindo um prisioneiro mesmo. E eu quero te dizer que neste momento, onde você está se sentindo mesmo um prisioneiro, é momento de adorar, de louvar, é momento de colocar as suas mãos para o alto e começar a glorificar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Nós não podemos simplesmente buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, por aquilo que nós queremos dEle, por aquilo pelas suas mãos, mas nós devemos buscar ao Senhor por quem Ele é. E começar a louvar, e começar a adorar. E de repente, todas as circunstâncias podem cair por terra. Todas as circunstâncias podem acabar e tudo voltar ao seu estado normal. Nós não iremos buscá-lo porque Ele pode fazer algo, mas nós iremos buscá-lo por quem Ele é. E como Ele está guardando as nossas vidas, está cuidando de todas as coisas, então nós cremos que Ele fará o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria então de finalizar este momento orando pela sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero declarar que nós venceremos todas essas circunstâncias ruins ao nosso ver. Né? Eu creio que o Senhor, Ele olha lá de cima e fala: gente, vocês estão achando que isso é ruim, mas espera aí, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E eu quero orar nesta noite declarando isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esta noite maravilhosa, obrigada por esta palavra. Deus, nós te pedimos que o nosso coração esteja tranquilo, a nossa mente descansa no Senhor. Eu quero declarar, ó Deus, Pai, aonde cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, Deus, que venha sobre ela uma paz que excede todo o entendimento. Deus, que venha sobre ela a certeza de que o Senhor está fazendo tudo para cooperar para o nosso bem. Deus, que nós saiamos dessas guerras mais fortes. Deus, que nós vençamos essas batalhas através da intercessão, através da oração, através da adoração. Deus, nos instrua, Senhor, e que a cada dia nós possamos, Paizinho, buscar mais ao Senhor, estar mais na Tua presença, estar mais diante do Teu altar. Oh, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pelas Tuas maravilhas, obrigada porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas, nós sabemos que podemos confiar em Ti, nós sabemos que podemos descansar no Senhor, nós sabemos em quem nós confiamos em Ti, Senhor, nós não confiamos, ó Deus, nas circunstâncias, nós não confiamos, Pai, nos políticos, mas nós confiamos no Senhor. Pai, e por falar em políticos, nós queremos também orar pelo nosso presidente.
Deus, que o Senhor visite a ele agora, visite a sua família, dê sabedoria a ele para conduzir o nosso país de uma forma equilibrada, de uma forma, ó Deus, aonde, ó Paizinho, nós iremos salvar as vidas e nós iremos também salvar a economia deste país. Deus, nós como, Senhor, profetas do Senhor, nós precisamos orar, ó Deus, por ele. Nós precisamos, ó Deus, pedir sabedoria aos nossos representantes, aos políticos, nós precisamos pedir sabedoria, ó Deus, ao nosso presidente, ao nosso prefeito, Deus, às autoridades constituídas nessa terra. Oh, papai, que todas essas circunstâncias, ó Deus, nós cremos que nós venceremos todas elas. Todas essas batalhas serão vencidas espiritualmente, porque é o Senhor quem está guerreando ao nosso favor. E nós te louvamos nesta noite e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Sábado nós temos live, né? A live dos jovens. E domingo, às 20 horas também, live com o pastor Caisson. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal em nome de Jesus. Muitas saudades de todos vocês. Que Deus te abençoe e até mais. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522. Acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Vida na Palavra IVP.